eu posso dizer que eu vivi um conto de fadas. Quer ouvir? Presta atenção. Essa história não é minha, é a história de uma seguidora. Se eu fosse você, que gosta de romance, ouve a história dessa moça, gente. É um conto de fadas. Eu tinha 15 anos quando eu namorei um rapaz que era do interior, eu morava no interior, e a gente se amou muito. Foi meu primeiro amor, meu primeiro tudo. A gente ia pro meio daqueles milharal, das canas. A gente morava assim, lá pro lado das fazendas, do sítio, né? Família simples, nós dois. O pai dele era mais rico, né? Tinha uma fazenda grande. Meu pai tinha um sítiozinho pequeno, mas a gente se encontrava. E a gente se conheceu na escola, né? A gente ia pra escola, era longe, bem longe, mas lá a gente se encontrou e a gente se amou muito. Era um amor lindo, de adolescente assim. E ele vinha, sabe, de bicicleta lá pro meu sítio. Ah, gente, foi lindo. Só que aí passou, né? Passou o tempo, passou uns 2 anos. Aí o meu pai faleceu. A minha mãe, ela quis ir embora do sítio. E ela foi para uma outra cidade do interior, onde tinha a irmã dela para morar junto, porque só tava nós duas, eu era filha única e a gente não tinha como dar conta daquilo tudo, né? Das coisinhas lá que meu pai cuidava, enfim, a gente mudou. E o nosso amor, infelizmente, teve que terminar porque nós nos separamos ali, foi uma choradeira, foi uma coisa terrível. E, gente, foi horrível, né, a nossa separação. Mas aí, lá no interior, a gente não tinha dinheiro para nada, na casa da minha tia, minha mãe passando dificuldade. Eu falei, eu tenho que dar um jeito, né? E aí eu fiquei maior de idade, aí eu falei pra minha mãe que eu ia pra cidade grande pra tentar a vida, pra tentar estudar, um trabalho melhor, mas na minha cabeça eu já sabia o que eu ia fazer. Enfim, virei garota de programa. Eu muito linda, muito bonita, perfeita de corpo, jovem, né? Entrei nessa vida. Consegui muito dinheiro com isso e fui vivendo, né? Acabei virando uma garota de luxo e trabalhava numa casa com uma mulher que cuidava de mulheres assim, morava lá, eu era a preferida e todos me queriam, enfim. Já tinha acostumado com essa vida. E aí, gente, teve um dia que entrou um rapaz ali e ele tava de costas, né? E aí eu olhei e falei, nossa, parece tanto com fulano, que era o meu ex. Aí eu falei, mas imagina, né? Ele mora lá no. Tem a fazenda dele que ele tá fazendo aqui. E Deus me livre, ele me vê aqui, né? Como garota de programa. E aí, gente, cheguei perto dele, já perguntando se ele queria alguma coisa, e era ele. Na hora que ele virou, ele teve um choque. Porque ele foi lá, não pra procurar uma mulher, mas ele foi pra acompanhar um amigo. Porque o amigo dele falou tanto daquele lugar, é um lugar muito chique. Vamos lá, você vai se divertir. Aí ele, não, eu não gosto disso, cara. Não, nada a ver, eu não vou. E ele foi, só pra se divertir. Quando ele me viu, gente, ele quase caiu de costas. E eu também, porque eu fiquei com vergonha, eu não sabia o que eu fazia. Eu falei, meu Deus, meu coração quase saiu pela boca de ver ele, de vergonha, de medo, de tudo. Tudo eu senti. Porque minha mãe não sabia que eu fazia isso. Eu falei, pronto, agora, né, todo mundo vai descobrir. Eu mandava dinheiro pra minha mãe, falei que eu tava estudando, que eu era secretária de diretoria, que eu ganhava bem, enfim. Ele começou a conversar comigo, nós conversamos, eu contei pra ele o que estava acontecendo, e ele falou que ele tinha ido lá por causa de um amigo, mas que ele nunca tinha me esquecido, que eu era a mulher da vida dele, que ele podia me tirar dali. Aí eu falei, não, eu não quero depender de homem, imagina, que isso, eu não quero isso pra minha vida, eu quero outra coisa, sabe? Eu quero viver, ajudar minha mãe, e você vai ficar comigo por dó? E aí, conclusão que a gente se encontrou num outro lugar. E a gente começou a conversar, e ali eu vi que realmente eu ainda amava ele, né? Nunca tinha esquecido. E ele começou a falar que eu era a mulher da vida dele, que ele nunca tinha me esquecido, que ele nunca tinha ficado com outra mulher, porque ele não conseguia me esquecer. E que aquele dia que eu fui embora foi o dia mais triste da vida dele. E que ele queria me tirar daquela vida, porque aquilo não era pra mim. Eu era a mulher da vida dele, né? Ele tinha me feito mulher, porque ele tinha tirado minha virgindade. E aí ele falou, não, você é minha, eu sei que você é minha, então eu quero te tirar daqui, eu quero casar com você. Ai, gente, foi aquela coisa, né? E aí, conclusão, claro, né? Eu acabei cedendo, porque eu amava ele, isso durou alguns meses, né? Ele indo lá atrás de mim, ele tentando me tirar de lá e eu não queria, e a gente ficando junto, se amando, e conclusão que ele conseguiu me tirar de lá. Só que ir para falar para a família, né, que ele ia ficar comigo, porque na verdade a família dele não sabia mais nada de mim e onde que eu tava, mas por fim que a gente conseguiu não contar para ninguém, sabe? Ele conseguiu não me expor. Ele falou que realmente me reencontrou, que eu trabalhava numa empresa. Ele não falou a verdade para a família, ele não falou que eu era uma garota de programa.
porque ele não queria me expor, ele sabia que a família dele era tradicional e não iam me aceitar. Mas, por fim, que ele me tirou daquela vida. Eu nunca contei para minha mãe, ninguém sabe que eu passei ali um tempo fazendo o programa mesmo, mas ele, o amor da minha vida, apareceu lá, era o destino, ele me tirou, a gente se casou, foi um casamento muito romântico, muito maravilhoso, e faz 10 anos que eu tô casada, e a gente vive muito feliz, temos 2 filhos. E assim, não que vão falar, ai, mas por que não contou a verdade? Pra quê? Né? Pra quê? Só pra expor? Então não tinha necessidade de falar do meu passado. O que importava era dali pra frente. E a gente hoje vive uma vida maravilhosa. Eu ajudo minha mãe ainda, né? Dei uma casa pra minha mãe. E hoje minha mãe tem onde morar. E eu tô com o amor da minha vida, com os meus filhos. E assim, tudo que eu passei, eu tive que passar. E vai fazer o quê, né? Que Deus me abençoe e não me julguem. Eu fiz isso e de repente, se eu não tivesse feito isso, eu não teria encontrado ele, reencontrado ele. Tudo acontece e não é por acaso, né? Deus colocando a mão ali. E hoje eu sou feliz, estou com ele, com os meus filhos, vivo uma vida muito maravilhosa para a glória de Deus. Essa é a minha história. Ai, gente, essa não é a minha história, a história aí da nossa Cinderela, né? Um conto de fadas, coisa linda, né? Isso sim, vocês podem falar que é um conto de fadas, né, gente? Eita, parece uma linda mulher, né? E ele ficou com ela, e coisa linda. Coloca aí o que você acha dessa história. História romântica, gostosa de contar, né? Eu gosto muito de contar essas histórias românticas. E se você tem uma história aí pra me contar, me conta que aqui a sua história vira novela, vira testemunho, vira conselho, né? E se não me segue, passa a me seguir, que tem bastante história pra gente contar aqui. Que Deus te abençoe, um beijo no coração.